Bom dia, igreja! Dá uma baixa. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo você que está aqui conosco no templo. Saúdo também você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube ou que terá acesso a esse conteúdo em algum momento. Saúdo vocês aí, família, nossa família também, é uma honra recebê-los aqui. Algum desses aí eu já conheço aí, né, Johnny? Há uns 10 anos. E é uma honra ter você aqui conosco. O tema da nossa reflexão de hoje é Cultura Manaim. Será uma série de alguns episódios e hoje nós vamos falar especificamente sobre acolhimento. A série é Cultura Manaim e nós temos alguns episódios onde nós vamos nos aprofundar sobre alguns pilares, algumas questões são fundamentais para a nossa comunidade de fé. E aos que são caseiros, conhecem, cada pastor, cada família pastoral tem a sua coordenação, tem os ministérios que lideram, e está sobre a nossa responsabilidade, minha da Ana, a comunicação da igreja, que aqui a gente chama de Comunica Manaim. E uma das principais responsabilidades do Ministério de Comunicação da igreja é tentar dar clareza ao que é fundamental. É tentar ter uma comunicação única, clara, para que todo mundo tente estar o máximo possível na mesma página, num mundo tão corrido, com tanta enxurrada de informação. E um dos nossos papéis é dizer, isso aqui é importante, é assim que a gente funciona. É tanto que, se você observar, a gente deixa a nossa visão e os pilares da igreja exposto, isso caminha por diversas mídias. Se você for lá no YouTube, tem uma minissérie sobre os pilares da igreja, e isso está sempre conectado. Mas quando se fala de cultura, gente, mais importante do que colocar na parede, muito mais importante do que blá, 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 é viver. E a nossa esperança é que a cultura Manaim, ela seja vista e percebida por vocês. E uma primeira pergunta que eu faço aqui é: o que é esse tal de cultura, gente? E de uma forma bem simples, é o nosso jeito de ser, é o nosso jeito de fazer, é o nosso DNA. É o DNA Manaim, é o nosso jeitão. A gente tem um jeito específico e essa é a cultura Manaim. Mas sobre cultura é importante a gente entender que existe dois tipos de culturas. Existe a cultura do mundo, com comportamentos, padrões, formas de atuar, e existe a cultura do reino, que é a cultura de Jesus Cristo. O apóstolo João, ele foi exaustivo em tratar essa temática, em dizer que não dá para você amar o mundo e amar a Deus. As coisas são distantes, são conflitantes. E dentro da cultura do reino, que ela é soberana, ela foi imposta e nos deixada os traços fundamentais na palavra de Deus, e o líder dessa cultura é o próprio Jesus Cristo, porque ele é o rei dessa cultura. Ele deixou que cada igreja tivesse um pouco do seu jeitão, para que não deixasse lá no final alguém chegar e dizer: pô, aquilo ali não se adequou para mim, aquilo ali eu não gostei. E se você for ver dentro da cultura do reino, eu estou tratando de igreja séria, cristocêntrica, viu, gente? Pataquada está na cultura do mundo. Mas dentro da cultura do reino você vai ver diversas linguagens com a mesma forma. Mais agitada, menos agitada, mais palavra, menos palavra, mais oração, mais poder, mais mistério, menos mistério, e cada um tem a sua forma de se comunicar. E ali, quando a gente fala da cultura Manaim, a gente tem total humildade de dizer que ela não é melhor ou pior. Ela é apenas a nossa cultura, o jeito de fazermos as coisas. Tão simples quanto isso. E quando falamos de cultura, é muito importante entender a visão da igreja, que é formar discípulos de Cristo que amam e servem. Então, a nossa visão é o que nos norteia, é que nos faz decidir, enquanto liderança da igreja, o que fazer, o que não fazer, o que é prioridade, o que não é prioridade. E nós, pastores, líderes, servos voluntários, nós estamos juntos nessa missão que prioritariamente é formar discípulos de Cristo. Tem uma coisinha aí muito sutil nessa frase que faz toda a diferença. Discípulo. A gente não quer formar curioso,
A gente não quer formar admirador de Jesus, a gente não quer formar barganhador que vem aqui, eu troco, e quando dá certo a troca, eu sumo e não apareço. Na verdade, discípulo de Cristo é aquele que tem Jesus como seu bom mestre, e eu sigo os passos desse mestre. Que amam e servem, que amam a Deus e amam ao seu próximo. Isso aí Jesus sintetizou isso em Marcos 12, 30 e 31, como o grande cerne da instrução, e que servem a Deus e aos seus irmãos. E dentro dessa visão nós temos 4 pilares fundamentais, que é acolhimento. Pode voltar um, por favor? Palavra, células e serviços. E esses pilares podem aparecer apenas 4 palavrinhas soltas aí, mas isso é um processo. A gente entende que a gente é uma igreja simples, e dentro desses pilares é a forma que nós queremos desenvolver as pessoas para se tornarem discípulos. E esse é um processo muito simples. E claro, lembra esse casal aqui que está no meio, que está chegando na comunidade recentemente? E vocês vão viver isso no seu dia a dia de uma forma orgânica, de uma forma simples. Primeiro você é acolhido, você vai lá num cafezinho, os irmãos se aproximam de você e tentam te acolher, te receber de uma forma o mais confortável e respeitosa possível. Depois você passa num café dos novos, onde a gente conhece um pouco da tua história. Dentro de tudo isso tem um pilar da igreja que é palavra, que é onde você espremer a Igreja Batista Manaim, você vai encontrar palavra na intercessão, no jovem, no adulto, na internet, no YouTube. Tudo o que nós fazemos é alicerçado na palavra, porque a gente entende que é a palavra que transforma. Não é a estrutura física, não é o ar-condicionado, não é a salinha do Kids bonita. O que transforma é a palavra de Deus, pregada com respeito. Naturalmente essa pessoa sai, que o pastor Caio de dizer, ele sai ali da varanda e começa a adentrar dentro de casa, começa a se tornar mais íntimo, e se tornar mais íntima está nas células, onde você ali tem um grupo de irmãos que conhece, o pastor Getúlio, que é o líder da célula, sempre lhe conhece como pessoa e não conhece apenas sua nuca, né? Quem está aqui no templo, às vezes você conhece a nuca do irmão, vai embora e tchau. E depois disso, naturalmente, eu não consigo fazer parte de uma família onde eu só sou servido. Aí, naturalmente, você começa a servir. E o processo se retroalimenta. Você foi acolhido e agora você passa a acolher. Esse é um pouco do nosso processo. Amém. E o que é esse tal de acolhimento? No grego, mesmo não falando, essa questão de acolhimento, hospitalidade, ela é muito mais forte pós-Jesus Cristo, no Novo Testamento. E tem 2 palavras no grego que definem acolhimento e hospitalidade. Filocenos, que quer dizer que é relacionado à recepção, à hospitalidade e à generosidade. E outra, sunago, que quer dizer relacionado a estar junto, se reunir, da mesma forma que o pescador joga uma rede, traz todos os peixes junto, pertinho, é a ideia dessa palavra. Então, acolhimento, hospitalidade, generosidade, estar junto, é o que a gente procura viver dentro desse pilar, biblicamente, do acolhimento. E eu queria compartilhar com vocês 10 pontos da cultura Manaim, do nosso jeito de ser e de fazer as coisas. E aqui, gente, isso aqui, o Senhor, ele me incomodou, porque isso aqui a gente já tem trabalhado com os líderes voluntários há uns 2, 3 anos. E nesse início de ano a gente está abrindo para a comunidade para que vocês tenham cada vez mais clareza. E dentro do DNA Manaim, a gente vai lá, tem os 10 pontos. Nós somos acolhedores e é muito ruim você falar de si mesmo. Meu sábio pai vai dizer, bom é quando os outros falam. Mas isso aí é constatado em todas as pesquisas que a gente faz, andando nas células, conversando com as pessoas. Pô, eu me senti em casa, eu me senti acolhido e tal. São as pessoas que fazem, e nas pesquisas sempre dá acolhimento como um DNA nosso muito forte. E também dá palavra de Deus, que é uma igreja da palavra, que é o nosso segundo ponto ali. Nós amamos a palavra de Deus. E depois vai seguindo, né? Nós valorizamos o pastoreio através de células, que é um pilar da nossa igreja. Nós somos servos e não temos apego a cargo, a títulos, a hierarquia. Gosto de brincar aqui que a nossa pirâmide é invertida, porque foi o modelo de Jesus, que Jesus nos ensinou. O maior seja aquele que serve.
Todo pastor, não só aqui está no púlpito, mas também ele está nos bastidores com responsabilidade sem holofote, trabalhando e servindo. Nós formamos líderes para impactar tanto a igreja como fora da igreja. Nós valorizamos a simplicidade. Nós não somos uma igreja burocrática. Às vezes tem irmãos que se constrangem com a simplicidade da nossa igreja. Pastor, como é que é o contato da secretaria para marcar um negócio? Pega aí meu zap, bicho, marca aí, a gente fala. Só assim? Você liga, marca o zap, a gente marca o dia e resolve. Isso não é só para mim, qualquer pastor, todos nós somos acessíveis. O pastor Caio diz, tem pessoa, como é que eu consigo falar com o pastor Caio? O pastor, vem cá. Ele quer falar com você. É assim. A gente é uma igreja simples. Valorizamos a excelência, a gente tem desde essa pontinha, que tudo que você vê aqui na igreja é feito com muito zelo e excelência, e isso é o melhor que nós temos. Não nos comparamos com ninguém, a nossa excelência é fazer o melhor com o que nós temos. Somos solidários, né? A nossa igreja investe muito em obras sociais. Valorizamos crianças e jovens, não é uma igreja do futuro, eles são a igreja do presente. Nós temos o Manaim Kids e o Projeto 231 que ratificam isso. E a nossa adoração, é multiforme. Hino, louvor, dança, arte. Moisés, que é o nosso maestro, vez ou outra, eles perguntam, como é que é o estilo de música da Manaim? Ele diz, é estilo multiforme. A gente canta desde o hino da harpa até um louvor contemporâneo. A gente não se apega a rótulos. E como esse tema acolhimento, ele tem sido vivido no mundo, né, na cultura do mundo. Ele não tem sido vivido, gente. O acolhimento real, genuíno, ele tem sido muito, muito falado, mas pouco vivido. São muito mais relações interesseiras, relações egoístas, toma lá da cá, relações pautadas em mídias sociais, onde eu me engano dizendo que sou relevante para alguém, que impacto alguém, e não tenho o olho no olho, a vida na vida, a proximidade, o calor humano, aquilo que efetivamente faz a diferença. E a igreja, meus amados irmãos, é para ser essa resposta para o mundo. É para ser essa resposta de amor, para ser essa resposta de misericórdia, de acolhimento. Feito essa contextualização, nós vamos adentrar em 7 pontos acerca do acolhimento na cultura do reino, né? Que não é o que nós achamos. A Igreja Batista Manaim, gente, não reinventou a roda. A gente só tenta aplicar a palavra de Deus de uma forma clara e simples. E deixo aqui um parênteses. Fique muito atento a alguém que consegue ter uma nova sacada com 2000 e poucos anos de igreja. Você é o bichão, que só você reinventou a roda. Não. Na verdade, a igreja histórica está aí para nos ensinar e ver que existem muitas coisas que funcionam. A gente só tem que ser humilde o suficiente para aplicar. E aqui eu selecionei algumas lições do próprio Mestre Jesus sobre acolhimento e hospitalidade, e também do apóstolo Paulo e apóstolo Pedro, que quando Jesus subiu aos céus, eles foram as pilastras fundamentais para a igreja. Pedro para os judeus e Paulo para os gentios. O primeiro ponto é acolher sem rótulos. O que é que a Bíblia fala sobre acolher sem rótulos? Isso está relacionado a não termos um acolhimento seletivo. Se é alguém parecido comigo, que pensa como eu penso, que eu acolho. Se é um pouco diferente, eu deixo de lado. Não. A palavra de Deus nos instrui a acolher sem rótulos. E o Mestre Jesus, ele ensinou isso através de uma parábola bem conhecida, a parábola do banquete. E o que é parábola? Parábola eram histórias que o Mestre Jesus, como um bom professor, ele ensinava lições do cotidiano, da vida das pessoas, mas com mistérios eternos. E nessa parábola do banquete, o que acontece? Existe um rei, e aqui é a ilustração do próprio Deus, que ele estava preparando um banquete para o casamento do seu filho. E aqui é a figura do próprio Jesus. E esse rei, ele manda servos convidarem as pessoas para esse banquete.
Mas aqui, gente, o banquete no contexto judaico é o banquete. Não era chamado para aquela reuniãozinha de final de dia ali, vamos tomar um café, não. Se fosse hoje, era carne de wagyu, era só coisa fina. O rei preparou o banquete mais espetacular e mandou convidar nobres para vir para esse banquete. E esses nobres aqui é a figura dos judeus, que eram... Só que eles não aceitam convite. Estou ocupado, meu pé está doendo, não tem, tenho isso aqui, tenho aquilo ali, não dá, não vou, e eles recusam os convites. Aí o nobre, mais uma vez, convida de novo. E alguns chegam a um ponto de matar quem estava fazendo os convites. O rei se revolta, né, fica irado, e manda matar e queimar toda essa circunstância. E dentro desse contexto, o rei muda o convite, que é o que a gente vai ler, o que está em Mateus 22, 8 a 10. Então disse a seus servos, isso o rei: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos, gravem todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Trocando em miúdos, ele queria uma festa nobre, uma festa no padrão, e as pessoas não quiseram ir, e ele chegou e falou: vai lá e convida quem quer vir. Não se preocupa se tem ouro, se tem prata, se tem veste nobre, traz, eu quero é a sala cheia de convidados. Um sábio pastor, um mestre, Edu conhece bem, ele fala que se a igreja está vivendo o evangelho de Cristo, é para ela atrair gente esculhambada. Se ela tem que avançar, não é para atrair gente perfeitinha, gente que esconde, gente que se acha que não precisa. Igreja é local de gente esculhambada, do qual eu sou um, mas que pela misericórdia e graça do Senhor, Ele nos atrai e nos transforma. E ali aquele banquete, que antes era um banquete privado, num rooftop, de um alto prédio, se for contextualizando aqui, que tinha pulseira VIP, tinha manobrista, tinha não sei o quê, ele sai pegando todo mundo que você vê na rua, bora, pode subir aí, pode comer. E aqui, gente, qual é a lição que a gente fica? Sobre acolhimento no reino que não é nosso. O reino não é nosso, a igreja não é nossa, os convidados não são nossos. Quem veio para a Igreja Batista Manaim não quer ver Júnior, pastor Edu, pastor Getúlio, quer encontrar o próprio Deus. Nós somos apenas anfitriões do bom mestre. E se nós não atentarmos para isso, meus amados irmãos, nós criamos uma igreja clube. Se você fizer desse jeito, você está dentro. Se você fizer assado, você está fora. Aqui você pode, aqui você não pode. O Senhor não nos deixou como prepostos, como checklist de autoridade da qualidade dos seus convidados, não, meus amados irmãos. Ele já deixou escrito que é para entrar todo tipo de gente. E não é para ficar ninguém na porta e dizer: cadê aqui sua credencial? Não é isso que está escrito. Mas, infelizmente, nós temos vivido uma igreja que quer acolher se está dentro do padrão. Qual é a sua teologia sobre o final dos tempos? Aí, se você pensar como eu penso, vem. Se não vem, misericórdia. Misericórdia. E eu tenho um caso real sobre isso, gente, que eu vivi isso há uns 14 anos atrás, eu acho. E eu não me considerava, para os padrões normais, um cristão religioso, cheio de rótulos, mais tradicional. Me achava um cristão mais tranquilo, sem muito preconceito. E eu, logo quando eu mudei para São Paulo, fui convidado para uma igreja, e chegando nessa igreja, era uma igreja bem diferente da convencional. Na vestimenta, na forma. E eu sentei na cadeira, e aqui do meu lado, aqui, um pouquinho aqui na frente, tinha um homem, que agora eu entendo que era um irmão em Cristo, mas que ele parecia literalmente um camaleão. Ele era todo tatuado, pisse aqui, alargador na orelha, alargador no ouvido, aquela questão, e eu aqui, né? Eu estava aqui e olhava para o cara, estava aqui e olhava para o cara.
Meu amado irmão, quando entrou no segundo louvor, eu vi esse homem derramado no Espírito, louvando a um Senhor, e eu me envergonhei. Porque pelo rótulo, pelo padrão, pela casca, como assim ele poderia adorar? E ali no final eu abracei ele e disse: cara, você me ensinou muita coisa hoje sobre um evangelho sem rótulos. E o que é que a gente aplica, gente? A gente aprende aqui muito, isso é muito triste, eu acho que a gente tem que vigiar muito isso. A gente é muito corporativista para quem está dentro, mas é muito seletivo para quem está fora. Exemplo claro, real, vivido aqui na nossa comunidade. Tem um casal, assim, era aqui no culto das 11, Ricardo e Malu, eles são evangelistas. É difícil você vir eles num culto sem trazer algum convidado, alguém que ele tal. E um desses cultos, ele trouxe um senhor, que claramente não era cristão ainda, e no meio do culto ele saiu e ficou ali no estacionamento, ali no cantinho, foi fumar um cigarro. E algumas pessoas passavam, era como se estivesse vendo o próprio demônio. Aí eu chego assim: meu irmão, você não é crente? Quer que eu pegue um cinzeiro? Mas se você continuar sendo acolhido, o evangelho vai te transformar e você não vai precisar disso. Mas muitas das vezes a gente fica lá, e a roupa, e isso, e aquilo. Ah, não, a gente é muito complacente com o irmão adúltero que cai a 4ª vez no adultério, que é crime, que é pecado, sexual, tanto quanto como o homossexual que chega na igreja e está com as suas lutas, e você, cara, homossexual, muda amanhã. Misericórdia. Quem muda, quem transforma é o Senhor e a palavra. Amém? É o nosso papel acolher. E a gente tem falhado enquanto igreja em relação a isso. Passar pano para crente velho, porque já está aqui dentro, já usa a roupinha certa, já tem a Bíblia grande, e não sei o quê, e é gospel, e tem um adesivo no carro. Mas quem vem que não conhece esse Cristo, que efetivamente precisa da transformação, a gente quer empurrar goela abaixo. Misericórdia, gente. Não é o que o Senhor falou. Atraia todo tipo de gente esculhambada. O nosso papel é acolher e colocar dentro da sala do trono. Se ele tiver contato com o rei, meu amigo, não tem como ele sair transformado. Amém? Segundo ponto. Acolher sinceramente. 1 Pedro 4, 8 e 9. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, aqui poderia ser traduzido para acolhedores, sem reclamação. Gravo sem reclamação. Não adianta você chegar aqui na escala, né, Fabi, e tá lá com um sorriso do rosto forçado. Sempre o que está em jogo do evangelho, gente, é o nosso coração. Fazer sem vontade, fazer reclamando e não fazer é a mesma coisa. Nesse contexto aqui de acolhimento. E a palavra é muito clara que é para nós fazermos sem reclamação, com sinceridade. Ele fala: ama sinceramente, mas sejam mutuamente hospitaleiros, cuidem um dos outros sem reclamação. E acolher sinceramente, gente, é com intencionalidade, é com brilho nos olhos, é com calor humano, é com escuta ativa, onde você para e ouve. Não é aquele acolhimento, a paz do Senhor, já bota a mãozinha aqui já para... Ou uma das coisas que eu não gosto na vida é aperto de mão com mão mole. A paz... Que é isso? Que receptividade é essa? Você já está dando os boas-vindas com a... Pega com a mão firme, olha nos olhos, dá um abraço, diga: seja bem-vindo, é bom ter. Não é porque eu estou sentindo, eu estou te trazendo para a casa do rei. Na minha casa eu posso mão mole, na minha casa eu posso estar de qualquer jeito, mas se eu estou com a missão do reino, eu tenho que fazer o melhor para esse Senhor. Amém? E aqui, gente, o melhor, e ali o texto é muito claro, é sobre ser sinceramente, sem reclamação, é o seu melhor. É o seu melhor. Não é para se comparar com ninguém, mas é você entregar tudo que você pode. Existem pessoas mais expansivas, menos expansivas, pessoas mais comunicativas, menos comunicativas, mais sorridentes. E se você fosse se comparar com outro, você vai ficar frustrado. Cito o exemplo pessoal.
Se eu quiser me comparar com a minha esposa Ana, nesse aspecto, eu vou viver depressivo. Ela já sorri, ela quebra a barreira, ela abraça, eu sou mais ogro. Mas dentro da minha ogrice eu tento fazer o meu melhor. Estou no processo para se tornar uma pessoa mais acolhedora. Mas nós temos que entender que é uma obrigação nossa ser hospitaleiro, mas sem reclamação. Ponto 3. Acolher é pré-requisito. Paulo escreveu ao seu filho na fé Timóteo, 1 Timóteo 3:2. Aqui os requisitos para o bispo. E pensa aqui o bispo bíblico, viu, gente? Não é muito do que, infelizmente, a gente vê por aí de pataquada, não. O bispo bíblico da igreja antiga era um líder de líderes. Era uma pessoa que já era uma referência no contexto da igreja primitiva. E Paulo, falando para Timóteo sobre os pré-requisitos do bispo, ele falou: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Então está na mesma balança o cara aprender, ensinar, ser alguém que domina a palavra de Deus para ensinar, alguém que tem um bom testemunho, alguém que é um homem de uma só mulher, como ser hospitaleiro. Está no mesmo box. E como é que a gente aplica isso numa igreja de popstars? De pessoas inacessíveis, que sai do... Um parêntese, eu visitei, lembrei agora, uma igreja fora, uma vez com a Ana, que o pastor ele saía do templo aqui de baixo quase igual a nave da Xuxa. Lembra da nave da Xuxa? Ele saía com a fumaça, com um negócio, aí depois tinha uma pirotecnia, ele dava o sermão e sumia e ninguém via o homem. Onde é que cabe misericórdia? A gente ri dos nossos próprios casos de família, mas é triste, gente. Então, hospitalidade é um pré-requisito nosso. Mas aí, o crente que maneja a palavra mal intencionado, eu não sou bispo, eu não tenho nada a ver com isso. Só que se nós refletirmos um pouquinho com mais profundidade, a maneira do evangelho ser ensinado e treinado é através do discipulado, que nada mais é de um mestre para um aluno. Paulo estava dizendo para Timóteo, de vela lá por cima, que se o bispo ele for hospitaleiro, todos os demais serão, porque pelo exemplo eles vão viver isso. E aqui eu cito um exemplo real, que o pastor Caio compartilhou conosco, na reunião pastoral, a última que nós tivemos, relacionado ao nosso final do ano. Nós tivemos aqui, voltamos com o nosso Junta Panelas, foi uma confraternização de final de ano aqui da igreja, e a igreja ficou tomada de mesas, uma grande variedade de alimentos e tal, e muitas famílias, foi bem interessante ver que a igreja estava cheia de convidados, que às vezes pessoas que não vinham para a igreja, que eram convidadas, a pessoa trouxe o seu familiar para estar com a igreja e passar a ceia conosco. A igreja estava com muitos visitantes. E a fila, você vê que estava lá do início, estava servindo lá no início do espaço gourmet, ela estava batendo aqui no estacionamento. E o pastor Caio, que é o nosso líder, podemos aplicar aqui, que era o bispo, ele pegou o seu pratinho e foi lá para o final da fila. E isso constrangeu. Não, pastor, vai lá para frente, você é o líder. Ele disse, você está dizendo que eu sou o líder ou que eu sou velho? Ele brincou, né? Se é só por ser líder, eu não posso ir lá para frente. Eu tenho que dar o exemplo. E aqui nós estamos cheios de convidados e eles precisam ser servidos primeiros. Então, acolhimento, meus amados irmãos, é um pré-requisito. Ponto 4. Acolher custa. Aí quem não é da igreja vai dizer, já agora que vem o golpe, vai falar de dinheiro. Não. Acolher custa tantas coisas que o dinheiro é a menor delas. Dinheiro é a menor delas. Qual é o contexto aqui? Mais um ensinamento de Jesus, uma outra parábola. Parábola bem conhecida nossa, que é a parábola do bom samaritano. Pode parar um pouquinho que eu vou só dar um contexto e depois a gente lê junto. Alguns mestres da lei, inimigos públicos de Jesus, quiseram colocar Jesus em maus lençóis. Eles vinham toda a vida com pegadinha do malandro, com perguntas capciosas para pegar Jesus em dificuldade. Jesus falava que era para amar o próximo.
E Jesus, e quem é esse tal desse próximo? Aí Jesus, deixa eu te contar uma história. Existia um homem que ele estava viajando e naquela estrada ele foi assaltado e foi gravemente ferido. E passou o sacerdote, que é o equivalente a um líder religioso, um padre, um pastor, e ali ele mudou de faixa, como se fosse aqui no dia de hoje, ele mudou de calçada e seguiu e não se compadeceu. Depois apareceu um levita, que é como se fosse tanto músico, alguém que serve, que é diácono na igreja, também deu vazare e não se importou com aquele homem. Mas aí veio um samaritano, e o samaritano, por contexto daquela época, era uma raça impura, inferior para os judeus. E esse samaritano efetivamente se compadece daquele homem. É o que a gente vai ler a partir do verso 33 de Lucas 10. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu os 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide deles. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus termina: quem foi o próximo desse homem? Aí os líderes religiosos ficam: o samaritano. Aí ele diz: tomou? Porque custa alguma coisa acolher, se importar com alguém. Esse samaritano custou seu físico. Pensa um homem que estava arrumado, com a sua agenda de viagem preparada, e viu um homem sujo em sangue. Ele desceu, ele abraçou, ele enfaixou, colocou óleo, pegou o esforço, colocou em cima de um cavalo, levou à hospedaria no Airbnb, que você puxava aqui e já estava ali na própria esquina. Com certeza viajou até algum vilarejo mais próximo, chegou na hospedaria e disse: cuida desse homem, que eu não posso, eu tenho meu compromisso, está aqui a entrada do pagamento, faça o que for necessário para ele, quando eu voltar, eu assumo o resto da bronca. E nós, meus amados irmãos, nós queremos um acolhimento superficial que não custa nada, só custa uma fotinha do WhatsApp, com a mãozinha de oração. Triste lhe dizer, gente, mas eu vou falar aqui só entre nós, talvez 80% daquelas mãozinhas de oração ninguém ora, viu? Apenas um percentual seletivo para, reflete e se conecta em oração àquele pedido. Acolher custa tempo, esforço, recurso, e o acolhimento ele tem que nos gerar incômodo, não pode ser algo fácil. Timothy Keller ele vai dizer que para acolher alguém, para ter relações sólidas, é necessário abrir mão da nossa liberdade, do nosso egoísmo. Ah, eu estou com sono, mas está precisando, vai. Ah, eu estou meio cansado. Ah, mas o orçamento está um pouco mais apertado. Ah, mas eu tenho que chegar junto desse irmão. E aqui, gente, cito um exemplo claro. Não sei se vocês estão acompanhando, o Rio Grande do Sul mais uma vez está vivendo uma enxurrada de tempestade, temporal, tornado, e nós temos aqui um casal que é gaúcho, está aqui conosco. E um colega nosso lá de trabalho, ele viveu a sua casa de um dia, amanheceu bem, no outro dia estava destelhada, todos os móveis ferrados. E nós temos 2 opções: mandar uma oraçãozinha com o Pai do Senhor, ou se envolver pessoalmente. O Lucas foi lá, foi na casa, o que é que você precisa, o que é que a gente pode fazer alguma coisa, é telha, é roupa, é a criança. Então tem 2 formas de acolher. Uma que não lhe custa nada, que é superficial, e outra que é o acolhimento bíblico, que é se envolver. Salomão, ele deixou um ensinamento lá em Provérbios 3, 27 e 28, que vai dizer: se o teu próximo, se alguém próximo de você precisa de alguma coisa, e você pode ajudar, você pode fazer alguma coisa, e você manda ele embora amanhã, está errado, é para fazer agora. Não, deixa eu discernir no Senhor, entrar num propósito de oração de 15 dias de jejum para saber se eu... Não, ele está precisando de uma cama, os filhos dele estão sem cama, vamos se juntar uma galera e fazer alguma coisa por isso. Então temos que entender que acolher custa, e o maior ativo do tempo hoje do mundo moderno hoje é o tempo. Se você tiver o seu tempo disponível para alguém, você é um grande acolhedor. Amém. Ponto 5. Acolher Cristo.
Como assim? Aqui é um contexto, Jesus ensinando e ele dá vislumbres do que vai ser o final dos tempos. Ele diz que vem um rei, vai sentar no trono e vai separar de um lado quem é servo, da mesma forma que um pastor separa o bode da ovelha. Ali no aprisco, o pastor tem o cajado e vai colocando a ovelha para um lado, separa o bode. Dessa mesma forma, o rei vai fazer essa separação. E nesse contexto de futuro, de final dos tempos, futuro no nosso campo natural, obviamente, do espiritual, o tempo é outro. Olha o que acontece. Mateus 25, 37, 40. Então os justos lhe responderão a Jesus Cristo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O Rei, o Senhor de todo o universo, vai responder: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos menores irmãos, a mim fizeram. E a gente não pode passar desses textos bíblicos e pular. Então vai existir um momento onde o Senhor do universo vai sentar frente a frente com cada um de nós e dizer: o que é que você fez com aquela oportunidade de ser a diferença na vida daquela pessoa? Aí você vai dizer: Jesus, mas era um nó cego, não merecia, Jesus, aquilo ali. Não, mas quando você fez aos pequeninos, você estava fazendo a mim. O escritor de Hebreus vai dizer em Hebreus 13:12 que, praticando a hospitalidade, o acolhimento, alguns receberam anjos sem saber na sua própria casa. Então, dentro do que a gente está vendo aqui no mundo natural, existe uma série de mistérios espirituais que a gente está acontecendo. Por isso a gente tem que ter uma palavra de ordem de discernimento, para de repente também não cair em arapuca, que também tem muito charlatão, tem muita coisa errada, mas buscar discernimento no Senhor, que muitas vezes pode ser um próprio anjo que você está fazendo ou fazendo para o próprio Deus. Ponto 6. Jesus acolheu. Se Jesus acolheu, meus amados irmãos, que dirá nós? Orelhas secas. O contexto aqui é a mulher adúltera, pega em adultério. Lembra aqueles líderes religiosos que toda a vida está querendo colocar Jesus em saia justa, em situação difícil? Pega uma mulher em flagrante adultério e coloca na frente de Jesus. Lembre-se que na lei de Moisés a sentença era apedrejamento, está lá em Levítico, mas não para a mulher, para os dois. Então os homens já foram parciais, passaram um pano para o homem: vai lá, você deve ser um cara casado, vai lá, foge, nós vamos pegar essa mulher e nós vamos colocar Jesus, que ele diz que ele é o cara do acolhimento, né? Ele é o cara do paz e amor, ele é o cara da bênção. Eu quero saber como é que ele vai sair dessa, se ele vai mandar realmente apedrejar essa mulher na frente de todo mundo. E olha o que o nosso mestre respondeu, João 8, 7 e 11. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. O que será que Jesus escreveu no chão, hein, Edu? Eu fico pensando, se a gente soubesse o que ele escreveu ali. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando os mais velhos com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus, o Senhor do universo, parou a sua agenda, o seu tempo, tudo, e se envolveu pessoalmente com a mulher adúltera no corredor da morte, se a gente pode dizer assim, e com motivo perante a lei.
Ele vai lá, ele se envolve pessoalmente com aquela mulher e vê como uma oportunidade de transformação. E aqui, gente, esse texto é um dos textos mais aplicados erroneamente pelas igrejas inclusivas, pelas igrejas do pode tudo, pela igreja da Bassa Barata. Esse mesmo Jesus que foi amoroso, dócil com o pecado, não, com a pecadora, perdão, ele foi extremamente duro com o pecado. Estou resolvendo, eu te ofereci misericórdia, eu te ofereci amor, eu te mostrei uma outra verdade, mas é preciso mudança. Agora sim, vá e não peques mais. É um imperativo. E eu gosto de ler o texto bíblico, às vezes, viajando num fantástico mundo de Júnior, que eu gosto de dizer. Isso é apenas um imperativo, sim, mas também é um mestre, o Senhor do universo, dizendo: vá, você não precisa pecar mais. Vá, agora você me encontrou. Vá, agora eu vou mudar a tua história. Vá, a minha graça vai te envolver de uma forma sobrenatural. Vai e não peques mais, mas não vai e peques mais, eu te deixo a própria sorte. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo: na tua força, mulher adulta, você não vai conseguir vencer essa batalha. Mas comigo ao seu lado, eu posso dizer: vai e não peques mais. E isso ocorrerá. Ponto 7. Jesus bate a porta. Texto bem conhecido, Apocalipse 3:20, carta à igreja de Laodiceia, a igreja nocega, não era a igreja gospel não. Olha o que é que Jesus escreveu, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Gente, no contexto daquela época, a gente não vive monarquia, não entende o que é, mas é inconcebível um rei chegar para bater na porta de alguém. Quem bate é o serviçal, é o vassalo, é o mensageiro, mas Jesus, ele abre mão da sua glória, do seu reinado e se humilha a um ponto de bater na porta, porque ele é um lorde. Com o poder que ele tem, ele poderia quebrar a porta, a casa da porta, arrancar para dentro a força, mas a relação com Jesus não é assim. Ele fica do lado de fora e está a porta batendo. E se você abrir para isso, ele entra e vai ceiar com essa pessoa. Não se preocupando do passado, não se preocupando do que aconteceu, não se preocupando do recurso, a partir do momento que a pessoa abre aquela porta, a graça adentra. Só que o Senhor do universo, ele se humilha a ponto de bater na porta. Ele ceia com a pessoa, ele tem um encontro e diz: vou te passar para os teus irmãos cuidarem de você. Só cuidar, só acolher. O rei do universo, ele se humilha para bater na porta. E tem o vigilante da qualidade eclesiástica que vai dizer: não, você pode, você não pode. Jesus já disse que pode, gente. E nós não somos diferentes. Todos os cristãos passaram por isso. Está perdido, está cego e na batida da porta se abrir para esse evangelho. E não tem mais, e não vem com essa conversa: não, mas quando Jesus entrou na minha casa, estava menos esculhambado do que a do outro. É o Deus santo, perfeito, supremo, sublime, eterno. Qualquer coisa diferente disso já não passa em seus critérios. Queria chamar o Moisés, vamos baixar as luzes, finalizar sumarizando o que a gente refletiu nessa manhã sobre o tema acolhimento. Nós falamos 7 pontos. O primeiro deles é: nós devemos acolher sem rótulos, sem seletividade. O Senhor do universo mandou chamar todo tipo de gente para dentro do banquete para ceiar com Ele. Nós temos que acolher sinceramente, sem reclamação, sem máscara, com intencionalidade. Acolher era pré-requisito para o bispo.
da igreja primitiva, quanto mais para nós. Quanto mais para nós. Acolher, meus amados irmãos, custa seu tempo, seu esforço, seu sono, suas emoções e também os seus recursos. Temos que entender, meus amados irmãos, que nós podemos estar acolhendo Cristo. O Mestre disse: eu estive nu, eu estive com sede, eu estive com fome, eu estive presidiário. E quando vocês fizeram para esses, vocês fizeram para mim. E nós temos que entender que o Jesus, o Senhor de todo o universo, ele se humilhou com graça para bater na porta de todo e qualquer pecador que se abre para esse evangelho. Não é nosso papel rotular, não é nosso papel dizer que pode e que não pode. O reino é dele, a igreja é dele, a obra é dele. Nós somos apenas participantes dessa obra, por privilégio. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, a tua palavra foi plantada, ela é viva, ela é eficaz, é ela que convence. Não existe nenhuma argumentação humana que possa convencer, que possa transformar. Apenas o Senhor. Nos ensina, Deus amado, a viver o acolhimento de uma forma genuína, de uma forma íntegra. Acolher como fomos acolhidos por Ti, Senhor. Sem reservas, com inteireza. Nos ensina, Deus amado, a amar como o Senhor amou, perdoar como o Senhor perdoou, ter misericórdia como o Senhor teve. Livra-nos, Deus amado, do egoísmo. Livra, Deus amado, de uma religiosidade separatista. Livra-nos, Deus amado, de rótulos. Livra-nos, nós, Senhor, de costumes desnecessários. Nos ajuda, Deus amado, a sermos os verdadeiros anfitriões do bom Mestre. Ache em nós, Senhor, verdadeiros anfitriões do bom Mestre. Que nós possamos ser, Senhor Deus amado, mestre-sala, que nós possamos ser mordomos, Senhor Deus amado, que acolhe, Senhor Deus amado, com todo o amor. E nessa manhã eu tenho alguns convites para fazer. Continue em reflexão, em oração. E o primeiro é, talvez você sentiu hoje, nesse momento, Jesus batendo na sua porta, como nunca bateu. Você pode estar sentindo o próprio Mestre, o Senhor do Universo, dizendo: eu estou aqui. Se você abrir a porta, eu posso ceiar com você e transformar a tua história. Mas lembre-se que abrir essa porta é um caminho sem volta. O senhorio da tua vida, as tuas prioridades, tudo passará para o meu governo. Se tem alguém que quer fazer essa oração com fé, hoje nessa manhã, se você está no YouTube, deixe o seu nome, sua cidade. Se você está aqui, erga a sua mão. Eu quero fazer essa oração, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. Eu abro a minha vida para Ti, Senhor. Eu aceito a visita do bom Mestre. Entra, Senhor, e ceia comigo. Muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida e do Cordeiro, Senhor. Eu não quero viver, Senhor Deus amado, sem destino. Eu não quero viver sem propósito. Eu quero viver por Ti e para Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor. Reconheço que Tu és o Filho de Deus e que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. A segunda oração que eu gostaria de fazer é que, com base nessa reflexão, talvez você tenha se sentido um crente, desculpa a palavra, meio parasita. Eu gosto de ser acolhido, eu gosto de ser cuidado, eu gosto de demandar, mas eu não tenho um minuto para ninguém. Eu não tenho uma lágrima para ninguém. Eu não tenho um espaço na agenda para ninguém. Se você quer ter esse momento de oração com o Senhor, pedindo para o Senhor te visitar com uma unção diferente, com um cuidado diferente, faça essa oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço perdão, Senhor, porque eu recebi a tua visita, eu ceiei contigo. Eu vejo os meus irmãos toda a vida me servindo, me acolhendo, me amando, se esforçando,
e eu tenho sido uma árvore que não tem gerado fruto, não tenho dado nada para ninguém. Nem meu recurso, nem meu tempo, nem meu amor, nem meus joelhos dobrados. Enche-me, Senhor, com o teu amor, com o teu afago. Faz-me, Senhor Deus amado, a partir de hoje uma pessoa genuinamente acolhedora. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Você pode aplaudir o Senhor de todo o universo? Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Senhor. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, aquele que preparou o grande banquete para o seu Filho, que a graça de Jesus Cristo, o Senhor do banquete, aquele que desce do seu trono de glória para bater na porta de pecadores ainda hoje, e que a comunhão, que a consolação do Santo Espírito de Deus, aquele que gera essas transformações em nós, dia após dia, seja com você, com a sua casa. Excelente domingo, que Deus lhe abençoe.